Bom dia, estamos no dia 89 de leitura da Bíblia. Começaremos com Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 31. A destruição do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções no templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: Olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: Eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Números capítulo 25. A adoração a Baal-Peor e o zelo das Finéias. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: Reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntar a Baal-Peor.
Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, às vistas de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão alianças do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zimri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zu, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram quando vocês os enganaram no caso do Peor e no caso de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Números, capítulo 26. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e os sacerdotes de Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens. Isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Rage, a família dos Ragitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osne, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Selá, a família dos Selaitas; de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramu, a família dos Amulitas;
São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Siron, a família dos Sironitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, as famílias dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaelitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Arielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofaede foram Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, as famílias dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, no total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Abelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias: de Imna, a família dos Imnaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Beritas, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Herbe, as famílias dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Maquelitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São essas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Zezer, a família dos Zeritas; de Silém, as famílias dos Silemitas. São essas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel: 601.730. A lei a respeito da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. À tribo mais numerosa você dará a herança maior, e à pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas.
São estes os que foram contados os levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi: a família dos Libidinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu no Egito. De Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança como os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Jesué, filho de Num. Números, capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes delas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: Se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direitos aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois, o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com o seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado o sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação.
Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículos de 4 a 13. Quinto cântico. Esposo, minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Coro. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Esposa, desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Coro, volte, volte, Sulamita. Volte, volte, para que nós a contemplemos. Esposa, por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Esposo, como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida. O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bate-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem como os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas, e o aroma da sua respiração como o das maçãs. Os seus beijos são como o bom vinho. Esposa, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, vamos para o campo. Passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Aí eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume, e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Quem dera que você fosse meu irmão, amamentando aos seios de minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo, e não me desprezariam. Eu levaria para a casa da minha mãe, e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Filhos de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira.